Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o patronato, que há quase 80 anos presta bons serviços filantrópicos aqui em Pará de Minas e também na região. Tudo sobre o assunto você confere em instantes aqui no Observações. Há 8 anos, a concessionária Águas de Pará de Minas está presente na vida dos paraminenses. Hoje, 100% da população recebe água de qualidade e 99,5% tem seu esgoto coletado e tratado. A empresa resolveu o problema de falta d'água, investiu em melhorias nos sistemas e conquistou o Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento. Águas de Pará de Minas, trabalhando para levar mais saúde e qualidade de vida para a população. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O curso de inglês para adulto tem duração de 24 meses e é todo baseado em conversação e com temas relevantes para o desenvolvimento pessoal e profissional. Você pode iniciar no mês que quiser. Confira a temporada de incentivos no aniversário da Number One, 30 anos. Tá em casa? Veja o que acontece na sua cidade, senhor. Tá no ônibus? Acompanhe o trabalho do seu vereador, garota. Tá em qualquer lugar? A Câmara de Pará de Minas tá com você. Assista todas as reuniões do Legislativo ao vivo de onde estiver ou veja as gravações a hora que quiser pela internet. Acesse o canal do YouTube da Câmara e participe. Câmara de Pará de Minas Online. Você com a gente todos os dias. Olá, hoje eu venho falar um pouco sobre direito trabalhista, mais especificamente sobre empresas que estão em processo de falência, em processo falimentar. Eu quero dizer que empresas que estão em processo de insolvência, com dívidas e atrasando pagamentos de salários, FGTS, elas não se eximem de fazer o pagamento das verbas trabalhistas. Então, ainda que uma empresa entre num processo judicial de falência e tenha que pagar os seus credores, o crédito trabalhista dos funcionários também será incluído nesse processo de falência. Então, se você trabalha numa empresa e essa empresa vem demonstrando sinais de que vai falir e que não está pagando as verbas, pode ficar tranquilo, porque você tem o direito, pela lei, de receber os seus créditos trabalhistas através de um processo judicial. O
Instituto Salesiano Coronel Benjamin Guimarães já existe há quase 80 anos, mais precisamente 77 anos aqui em Pará de Minas, prestando bons serviços aí filantrópicos à sociedade. Além de ser uma opção ao contraturno escolar de crianças e adolescentes, o local também serve refeições e realiza campanhas solidárias para ajudar justamente as mais de 236 pessoas atendidas hoje em dia na instituição. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui no Observações o padre Denis Dutra Marques, que hoje é diretor do patronato aqui de Pará de Minas. Bom, padre Denis, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar dessa instituição que é um verdadeiro patrimônio aqui da cidade, né? Boa noite, Henrique. Muito obrigado pelo convite. E vai ser um prazer partilhar com todos vocês que acompanham a TVI essa história bonita de resgate e valorização da vida que o patronato vem fazendo ao longo dos anos. Bom, eu começo o nosso programa até mesmo apresentando para as novas gerações, né, que estão vindo por aí, que às vezes não conhecem o que é o patronato. Explica para a gente um pouco da obra salesiana e como que começou aqui em Pará de Minas essa importante ação. Bom, a obra salesiana nasceu no sonho de um órfão, de um rapaz, de um menino órfão, Joãozinho Bosco. Ele vivia no norte da Itália e, órfão de pai, ele queria mudar o mundo através da educação. Teve muita dificuldade de estudar, mas um empenho, um esforço pessoal e também contando com a ajuda da sua mãe, da sua família, ele conseguiu completar os estudos e se tornou padre. E ele começou a ajudar a juventude a educar, a ensinar um ofício, uma profissão, a dar uma base educacional e também de evangelização, de catequese, num pátio de um prostíbulo, por exemplo. E hoje, essa obra que esse órfãozinho sonhou está presente em 134 países. São mais de 14 mil salesianos nos 5 continentes, né? Com educadores, educandos, centros juvenis, escolas, universidades, contribuindo na transformação de tantos jovens no mundo inteiro, né? Ao longo desses mais de 160 anos de história nos salesianos do mundo. Aqui em Pará de Minas, a história começou no início de 1940, quando o senhor, o coronel Benjamin Ferreira Guimarães, que morava em Garatinga, ele queria construir para a região um orfanato para abrigar 50 meninos. Então ele queria construir esse orfanato e iria entregar para alguma instituição religiosa. Ele ficou sabendo dos salesianos em São João del Rei e foi lá conversar com os salesianos, e nessa tratativa as obras aqui em Pará de Minas iniciaram em 1945 e em março de 1946 iniciava-se, em 19 de março, dia de São José, iniciava-se a obra salesiana aqui em Pará de Minas. Agora, conta pra gente qual que é a filosofia do trabalho exercido hoje no patronato. Hoje no patronato a gente exerce um trabalho de resgate e valorização socioeducacional, né, de fortalecimento de vínculos, né, entre esses educandos que frequentam a obra e também de suas famílias, né? Além do trabalho do Centro Juvenil que a gente realiza, nós também temos a Casa de Formação, que é o seminário, né, de 2 fases formativas, aspirantado e pré-noviciado, que são jovens que querem ser salesianos e também trabalham no patronato como educadores, né? No processo de formação para serem salesianos, padres ou irmãos, eles também trabalham na educação desses educandos. E a Capela Salesiana com celebrações e atendimento religioso. Mas o carro-chefe do nosso trabalho aqui em Pará de Minas é o atendimento desses 236 meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social aqui na cidade. Agora, na outra pergunta, o senhor já começou falando aí que a obra começou, né, com relação a ser um orfanato. Desde quando o patronato deixou de ser um orfanato e passou aí a ser uma escola ou até mesmo um centro juvenil, como é hoje, atendendo essas mais de 200 pessoas? Em 1946, quando iniciou o patronato, o orfanato,
esses órfãos que eram chamados de aprendizes, porque no patronato eles aprendiam a profissão agrícola. Então, eles eram iniciados na agricultura para não só gerar renda para o patronato, mas também que eles pudessem, ao sair dali, terem uma profissão, conseguirem um emprego na área, já que Pará de Minas é uma área agrícola. Juntamente com o orfanato, funcionava o aspirantado, que era o seminário. Então, o patronato iniciou em 1946 com essas duas finalidades, o orfanato e o aspirantado. O orfanato, ele encerrou as atividades na década de 70, final da década de 70, né, não se aplicando mais a modalidade que se pretendia, mas ressignificando. Porque nós salesianos dizemos que precisamos estar atentos à realidade histórica, ao que o mundo nos pede, e a gente precisa se atualizar diante das necessidades, né? Então hoje a gente faz esse trabalho e que infelizmente o orfanato ele deixou de existir na década de 70, mas a gente continuou, a gente ressignificou esse trabalho através de outras atividades. Bom, aqui em Pará de Minas a obra salesiana é uma das mais antigas em atividades. E o que chama a atenção é que ela permanece, mesmo hoje a gente tendo aí muita tecnologia, muitas pessoas aí não ligando, né, para a filosofia de Dom Bosco, que é justamente esse prestar serviço dentro da filosofia também de Deus. Então, como que o senhor tem visto também essa continuidade dessas atividades com uma filosofia que há mais de 100 e tantos anos existe aí no mundo? Olha, Henrique, eu gosto de dizer que Dom Bosco era um revolucionário. E se Dom Bosco estivesse hoje, ele seria uma influência digital dos maiores, não tem dúvida disso. Porque ele era um cara tão visionário, ele conseguia ver a potencialidade de algo destinado para o bem e usava, aplicava aquilo de uma maneira incrível, né? Então, hoje, assim, os salesianos, desde o tempo de Dom Bosco, também utilizam da tecnologia para fazer o bem. Dom Bosco, na época, usava a imprensa, por exemplo. Então, o parque gráfico que Dom Bosco criou para ensinar os meninos a parte de impressão era uma das melhores da Itália, né? E isso se espalhou ao longo da história também. E hoje, com a tecnologia, a gente tem que também saber utilizar a tecnologia para o nosso bem. A gente tenta ressignificar. A gente fala que o lugar sagrado para nós salesianos, onde a educação salesiana acontece, é o pátio. Você pode, em qualquer obra salesiana, nesses 134 países, você vai encontrar um pátio, onde todos se encontram, educandos e educadores ali, como amigos, né? E hoje, nós salesianos falamos dos pátios digitais, que nós precisamos habitar, precisamos ocupar, com a filosofia de Dom Bosco, né? Esse carisma de Dom Bosco da educação e evangelização, ele precisa estar em todos os ambientes. O ambiente foi feito para ser ocupado, qualquer um que seja digital, seja presencial, qualquer um desses ambientes. Então, eu acho que a filosofia de Dom Bosco, ela acontece quando a gente promove o bem, utiliza dessas tecnologias novas ou mais antigas, né, para fazer o bem, para promover o bem. Agora, por falar nessa duração, muitas pessoas têm essa dúvida. Como que hoje o patronato, desde aqueles tempos áureos, né, quando foi o surgimento dele, também da obra salesiana, como que vocês se mantêm, como que mantém toda essa obra ativa no dia a dia? Olha, o patronato, ele já iniciou através de caridade, né? O próprio Coronel Benjamin foi o grande financiador, primeiro, da construção do prédio. Na época, o então governador Benedito Valadares, que é natural de Pará de Minas, ele conseguiu a doação do terreno onde o patronato hoje está. Então, assim, para a construção, já contamos com a ajuda de muita gente. E desde antes da fundação e até hoje, nós continuamos a contar com a ajuda de vários parceiros, sendo eles da iniciativa pública ou privada, que financiam os projetos, né? Nós hoje temos em atividade 12 projetos que financiam os educadores, financiam materiais que nós, nas oficinas, aplicamos lá com os educandos, né? Então,
Tudo isso a gente tem que correr atrás de parceria, obviamente, mas também a população de Pará de Minas, ela é incrível nesse acolhimento do patronato. Eu já morei em muitas cidades do Brasil, como salesiano, e eu nunca vi uma população amar tanto a obra salesiana como acontece em Pará de Minas. É impressionante. O povo de Pará de Minas acolhe o patronato e mantém o patronato em pé até hoje. Agora, por que se chama então salesianos? Salesianos porque Dom Bosco era devoto de São Francisco de Sales, que é um bispo, doutor da igreja, da região que Dom Bosco nasceu. E São Francisco de Sales também, ele é o patrono dos jornalistas. Dom Bosco gostava muito de comunicação e também que São Francisco de Sales é conhecido como o santo da doçura. Ele dizia, é mais fácil você pegar uma abelha com uma gota de mel do que com um barril repleto de fel. E aí Dom Bosco pega um pouco dessa filosofia de São Francisco de Sales e resolve dar à congregação fundada o nome de salesianos, para que nós salesianos pudéssemos aurir ou buscar, de certa forma, essa essência de São Francisco de Sales, da comunicação, da bondade e da doçura. Tá certo, Padre Denis. Agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo e na volta tem mais observações. Não sai daí, depois do apoio cultural, a gente está de... Há 8 anos, a concessionária Águas de Pará de Minas está presente na vida dos paraminenses. Hoje, 100% da população recebe água de qualidade e 99,5% tem seu esgoto coletado e tratado. A empresa resolveu o problema de falta d'água, investiu em melhorias nos sistemas e conquistou o Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento. Águas de Pará de Minas, trabalhando para levar mais saúde e qualidade de vida para a população. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Olá, meu nome é Elizabeth Stein, estou como pastora da Igreja Batista da Lagoinha, como psicanalista e como coach integral sistêmico. Foco, determinação, persistência e disciplina. Em meus atendimentos, percebo que estas 4 características faltam na maioria das pessoas. Pare e pense. Qual delas você percebe que te faz mais falta? Qual? O foco, a determinação, a disciplina ou a persistência?
Quantas vezes já iniciou um programa de emagrecimento, de exercício físico e abandonou? Quantas vezes você já fez cursos, uma faculdade, às vezes até um emprego, começa e para no meio do caminho? Isso acontece com você? Já deixou as coisas pela metade? Se você é uma dessas pessoas que tem lutado a vida toda e se sente frustrado por não conseguir, eu posso te ajudar. E você vai se surpreender com o que você é capaz de realizar. Conte comigo nesta nova caminhada rumo ao sucesso. Até o nosso próximo programa. De volta com observações que hoje fala sobre o patronato, esse importante patrimônio aqui de Pará de Minas. Bom, Padre Denis, agora falando também sobre a questão dos alunos que hoje são atendidos lá no patronato, né? Principalmente no Centro Juvenil. O que é lecionado para eles e qual que é a importância do Centro Juvenil na vida deles? Hoje os 236 socioeducandos que frequentam o Centro Juvenil, eles participam de diversas oficinas. Eles têm oficinas de teatro, de circo, de música, de dança, de esportes, né, e as modalidades esportivas diversas, de culinária, de informática. Estamos iniciando um programa de atualização para o primeiro emprego, até mesmo porque muitos adolescentes que já estão prestes a deixar o patronato aos 16 anos, que precisam enfrentar o mercado de trabalho, eles não sabem se portar numa entrevista, não sabem algumas técnicas até mesmo e conhecimento mesmo para enfrentar o mercado de trabalho. Então nós estamos agora iniciando também uma parte de formação técnica com esses adolescentes que já estão prestes, 14, 15 anos, que já estão prestes a deixar o patronato, com essa oficina mais voltada ao primeiro emprego. A gente tem chamado de programa Primeiro Emprego. Bom, Padre Denis, e com relação, né, aos socioeducandos, nós sabemos que muitos são ali, né, pessoas que estão ali numa classe social menos favorecida, estão numa situação mais conflitante. Como que vocês lidam com esse público e qual que é o diferencial que hoje o Centro Juvenil, o patronato, coloca na vida deles? Henrique, é interessante porque a primeira coisa que a gente pensa é ajudar esses meninos. Mas você não faz ideia o quanto eles também nos ajudam. Porque são, de fato, alguns muito carentes, de faltar o essencial dentro de casa, mas são muito carinhosos, afetuosos, e a gente percebe aquilo que Dom Bosco sempre nos ensinou, que é preciso oferecer carinho para receber carinho, e no patronato eles se sentem de fato acolhidos, existe esse acolhimento. E quando eles percebem que eles estão seguros, bem acolhidos, eles retribuem esse acolhimento, né? Então o trabalho ali, primeiro, é um trabalho de encontro, de acolhida. Para nós salesianos, o acolhimento é uma educação fundamental que às vezes tem faltado em instâncias importantes da sociedade, né? Então a gente começa a trabalhar a partir daí, da acolhida. E depois do fortalecimento de vínculo, da valorização da pessoa em diversos aspectos. O importante às vezes não é nem aprender esse algo na oficina, é a socialização, né? É a harmonização do ser humano, dentro da educação, da espiritualidade. É dar base para esses socioeducandos acreditarem que eles são capazes de superarem qualquer desafio que vier na frente na vida deles, né? Porque infelizmente hoje o que a gente percebe no nosso país é que essa desigualdade de classes gera cada vez mais pessoas a partir dos méritos que elas têm, né? E aqueles que não têm tantas condições sociais ou financeiras, por falta de oportunidades, acabam também se retraindo e não arriscam, não buscam, não tentam buscar algo para
para superar a sua realidade, às vezes, ali social, um pouco dramática. Então, o trabalho do patronato também é isso, é dizer para esse menino e essa menina que ele é capaz de ser o que ele quiser, de fazer o que ele quiser. Se ele ama, se ele vive essa experiência da humanidade dentro dessa perspectiva cristã, né, nós não somos uma ONG, nós somos uma instituição cristã. Então, dentro dessa perspectiva, se ele viver isso, ele pode voar, ele pode ser o que ele quiser na vida. Agora, é interessante o senhor estar falando em questão de acolhimento dos próprios sócio-educandos e também da equipe do patronato, mas a comunidade também acolhe demais, né? Nós vemos aí inúmeras campanhas solidárias, inclusive agora há pouco teve a campanha da Páscoa, né, onde envolveu ali toda a comunidade, as igrejas também, para justamente captar caixas de bombons e dar a esses sócio-educandos. Então, assim, mostra também que a comunidade acolhe e contribui, né? Conta um pouquinho da importância dessas campanhas que vocês impulsionam e que a população abraça. Olha, primeiro, me impressiona demais o quanto a população paraminense abraça as campanhas do patronato. É muito bonito, a gente sempre supera as nossas metas, as nossas expectativas. Agora nós terminamos, como você disse, a campanha da Páscoa, então nós tínhamos uma meta para cumprir, que era os 236 educandos. Nós triplicamos a nossa meta. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ajudar outras instituições, né? Onde os meninos do patronato que receberam e que têm necessidades, eles vão aprender a partilhar também. Porque todo mundo pode oferecer alguma coisa. E eles também aprendem a oferecer aquilo que eles têm e dividir aquilo pouco, aquilo que é pouco que eles recebem também. Então nós fazemos essa ação. São diversas ações ao longo do ano, mas se destacam as ações da Páscoa, do Natal e da campanha escolar, né, do material escolar. E ao longo do ano, diversas campanhas que vão surgindo de acordo com as necessidades que nós temos lá. Mas me impressiona demais, viu, Henrique, o quanto a população de Pará de Minas apoia, adere, contribui, abraça o patronato. Agora, as campanhas alimentícias também a gente tem visto aí que chamam bastante atenção, porque assim, gente, muitas pessoas não sabem, com 236 sócio-educandos, o patronato tem muitas refeições ao longo da semana, ao longo do mês e, consequentemente, do ano, para serem ofertadas. Ou seja, são muitos ingredientes, né? Às vezes falta um leite ali, substitui por um suco, substitui ali um alimento que às vezes não tem, substitui pelo outro, ou seja, a todo momento é uma malabarismo, mas que nunca deixou de ser ofertado, né? Exatamente. Então, ao longo do ano, as campanhas alimentícias são contínuas, porque é uma realidade, é uma necessidade mesmo. O gasto é alto, falando abertamente, sim, a gente sabe o preço que estão os alimentos, e todos esses 236 almoçam no patronato, né? Os que vão para o colégio no contraturno escolar, mas os que vêm do colégio e tanto os que vão para o colégio também, eles tomam a refeição deles no patronato, né? Então, são muitas refeições diárias. Além, sim, da campanha do leite, que a gente sempre faz, é interessante, eu gosto muito de partilhar, porque no retorno da pandemia, por exemplo, e quando o patronato foi uma das primeiras instituições a voltar com atividades presenciais, ainda no modelo bem reduzido, mas nós voltamos logo assim que foi permitido. E entrevistando, conversando com os meninos e perguntando para eles o que eles mais sentiam falta do patronato, né? Um deles falou assim: eu estava com saudade do leite com Nescau. E aquilo me marcou muito, Henrique, porque é uma coisa que a gente às vezes tem todos os dias nas nossas casas e ele não tinha na casa dele. E ele ia para o patronato, uma das motivações dele de estar lá no patronato era de tomar o leite com Nescau, né, que é oferecido todos os dias também. Então hoje o consumo de leite é em torno de 35 litros diários, né? Então é muito leite consumido, mas a população ajuda, contribui. E vou te contar um fato que eu também me impressionou muito aqui em Pará de Minas, e eu não canso de dizer isso: o quanto a providência divina nos ampara
E a população de Pará de Minas também está em sintonia com essa providência divina. Houve um dia em que, logo após o café da manhã, chegaram para mim e falaram assim: padre, acabou o leite. Eu falei assim: tá, tem quantos litros ainda? Para eu pensar assim, calcular o que eu poderia fazer. Ele: não, padre, não tem mais nenhum, acabou tudo. Eu falei: mas como acabou tudo? Vocês não me avisaram que estava acabando e tal. Agora não tem como providenciar leite para mais tarde. Infelizmente, os meninos vão ficar sem o leite. Aí até fiquei um pouco chateado com isso. E aí passou um tempo, chegou uma pessoa, um morador daqui de Pará de Minas, e falou assim: eu vim fazer uma doação, aonde que eu deixo? Eu falei: não, pode deixar comigo mesmo. Quando ele abriu o porta-malas do carro, eram 2 caixas de leite. Então, isso me impressiona muito, até me emociona, porque é Deus que ampara a nossa obra, a nossa ação de resgate e valorização desses jovens em Pará de Minas e toca o coração da população paraminense para abraçar o patronato. Agora, quando a gente fala em população, não são só as pessoas, mas também as empresas e também a prefeitura, né? Exatamente, né? As entidades, tanto os organismos públicos e privados, amparam, apoiam, fazem campanhas. É muito interessante alguns setores da cidade que fazem campanha dentro das suas empresas e chegam lá, falam: sou da empresa tal, eu vim aqui fazer uma doação, nós fizemos uma campanha internamente lá na empresa, a gente está trazendo essa doação. É muito interessante. Sem a gente pedir, as pessoas chegam com as doações, amparam e perguntam. As pessoas têm, muitas vezes me param na rua: padre, o que vocês estão precisando lá? Porque as pessoas têm essa vontade de ajudar e é impressionante. Tanto o cidadão comum, quanto os organismos, as empresas, a prefeitura, os órgãos públicos também nos amparam. Ok, Padre Denis, agora a gente vai para mais um intervalo e na volta tem mais observações. Não sai daí, depois do apoio cultural a gente está de volta. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Chuva e esgoto, cada um no seu lugar. Quando a água da chuva é direcionada para a rede coletora de esgoto, dimensionada para receber o esgoto doméstico, ocorre um aumento no volume e as consequências são extravasamentos em ruas e imóveis. Essa prática, proibida por lei, prejudica o sistema de esgotamento sanitário e causa transtornos à população. Se esse for o seu caso, regularize a situação. Águas de Pará de Minas. Mais qualidade de vida para você. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431.
Sicredi apresenta 37ª Cavalgada de Pará de Minas. Venha para a maior cavalgada da região. Sexta-feira, dia 21 de abril é feriado e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Tem prova dos 3 tambores, churrascada e shows. Sábado, dia 22, tem super show de Diego e Vitor Hugo. E final da prova dos 3 tambores. Garanta seu ingresso no Simpla, Mr. Shoes, Loja Serjão e Giros. E domingo, dia 23, é o último dia de festa. Troque seu ingresso por 1 quilo de alimento não perecível e aproveite a tradicional cavalgada e muitos shows. Venha se divertir no Parque de Exposições Chicão. Venha para a Cavalgada de Pará de Minas. Realização: Empresário Bar. Apoio: Prefeitura de Pará de Minas. De volta com observações que hoje fala sobre o patronato, esse importante patrimônio de Pará de Minas. Bom, Padre Denis, agora a gente vai falar no aspecto religioso. Como que hoje o patronato ele incentiva, os jovens, a seguirem a filosofia não só de Dom Bosco, mas a doutrina cristã como um todo, principalmente hoje esses jovens dessa geração que só pensam em redes sociais, pensam só em dancinha aí de TikTok, enfim, tudo que não precisa pensar e que a gente tem visto que está acontecendo. Pois é, Henrique. Como eu disse anteriormente, acredito que Dom Bosco seria um grande influencer hoje com essas novas tecnologias para promover o bem. E de alguma forma a gente tem que estar atento a isso. Isso faz parte do carisma salesiano, da filosofia salesiana. Dom Bosco, ele criou um mote que nós, salesianos, educamos evangelizando e evangelizamos educando. Não há como entender a educação sem a evangelização e a evangelização sem educação. É interessante que no nosso artigo constitucional da congregação, diz que nós somos toda obra salesiana é escola que acolhe, paróquia que evangeliza, pátio onde nos encontramos como amigos e somos felizes e casa que acolhe. Então toda obra, uma paróquia salesiana é uma escola salesiana é uma paróquia. Então não tem como entender isso separadamente. Como eu disse, nós não somos uma ONG, nós somos a igreja, nós somos uma atividade religiosa, cristã, que a gente faz a diferença no mundo. Então, por isso que a gente utiliza do Evangelho, a gente se baseia no Evangelho para fazer essa diferença, essa transformação. E aí, com as novas tecnologias, a gente tem visto muita coisa por aí e, infelizmente, a gente tem dado mais ênfase, margem a essas notícias ruins de coisas que nos assustam que acontecem de fato, não só nos ambientes virtuais, mas em todos os ambientes. Mas nós precisamos ocupar, estar presente também nesses outros espaços, nesses outros pátios, Na pedagogia salesiana, tem uma palavra que é muito cara, chama presença. Pedagogia da presença. Por quê? Dom Bosco nos ensinou que o salesiano, o educador, estando junto do educando, presente, nós não temos sala de professores, não acreditamos numa sala só para professores, sala só para os educadores. A sala dos educadores é no pátio, no meio dos jovens. Por quê? Ali, além de inibir qualquer tipo de maldade, estando presente ali no meio dele, é o lugar onde nós temos a oportunidade de conhecer profundamente o jovem. Porque no pátio, quando ele está jogando bola, está brincando, ele expressa aquilo que é mais interior e íntimo dele. E é a hora do educador alcançar aquela necessidade que precisa ser alcançada no coraçãozinho desse educando, Então, assim, a pedagogia da presença, eu acho que seria a palavra-chave para essa sua pergunta, em todos os sentidos, seja nos pátios, seja nas casas, seja nas redes sociais. Nós precisamos estar presentes, acompanhando cada jovem,
nesse processo de formação da educação evangelizadora dele. Bom, e a gente sabe que a doutrina pregada por Dom Bosco vai muito do serviço à comunidade e também do amor ao próximo. Hoje, convivendo na sociedade, com os sócio-educandos, o senhor tem visto isso, que a população tem feito isso, prestado serviço à comunidade, ou então tido amor ao próximo? Porque o que mais se vê na televisão, no rádio, na internet, são notícias ruins de gente matando gente, de gente egoísta, que não pensa no próximo. Como o senhor tem visto isso? Olha, de fato essas coisas ruins acontecem e têm acontecido numa proporção grande. Mas também as coisas boas acontecem e às vezes não são noticiadas. E eu tenho visto sim, eu vejo mais coisas boas, graças a Deus, do que ruins. Só que, infelizmente, o mal ele está presente no mundo. E o mal nos choca, o mal nos impacta, né? E às vezes nós não somos provocados pelo bem, né? O bem às vezes não vira notícia, né? Porque é tido como trivial, como comum, mas é preciso noticiar também o bem e precisa cuidar das boas ações que se acontecem na simplicidade da nossa vida. Então, assim, lá, não só no patronato, mas eu acho que na sociedade como um todo, eu muitas pessoas que são boas, né? que querem um mundo melhor, que querem um país melhor, que buscam isso, né? Segurança, dentro da perspectiva evangélica, da justiça social também, no projeto de santidade, incluindo isso num projeto de vida. E eu trago novamente para Dom Bosco. Dom Bosco, ele foi um santo que pregava a santidade para os jovens. Ele dizia para os jovens que eles precisavam ser santos. Só que Dom Bosco, ele pregava, ele ajudava os jovens a entender que essa santidade era uma coisa muito natural, simples. Era a vida cotidiana testemunhada ali na simplicidade. Ele dizia assim, para ser santo basta você ser alegre, sempre alegre, nunca triste e cumprir bem suas tarefas, suas obrigações. Hoje, por causa disso, a Congregação Salesiana é uma das maiores escolas de santidade da Igreja. É a congregação que mais tem santos, beatos, veneráveis, servos de Deus no rol da santidade dentro da Igreja. Numa simplicidade aí dessa santidade simples mesmo. E Dom Bosco acreditava na salvação da alma do jovem, mas ele falava da salvação integral. Por quê? Hoje a gente fala de salvar a alma, a gente pensa apenas no plano espiritual. Dom Bosco não. Isso no século XIX, Dom Bosco acreditava que a salvação tinha que ser integral. Como que eu vou falar de céu para um menino que passa fome, que não tem emprego, que não tem perspectiva e uma oportunidade na sociedade? Então, primeiro, ele convidava esse jovem a uma transformação social e apresentava a proposta do céu, da santidade. E era batata. O jovem queria ficar sempre com Dom Bosco porque se encantava com essa perspectiva de ser alguém na vida, né, de se sentir alguém importante e ao mesmo tempo poder alcançar a santidade, o céu. Agora, Padre Denis, a gente está falando muito aqui em relação ao que é feito dentro do patronato, né, aos sócio-educandos, mas como que as famílias percebem esse trabalho? Elas veem um filho diferente quando volta do patronato, vê um filho que quer todos os dias ir para o patronato? Como que é o olhar das famílias em relação a isso? Hoje, um dos nossos desafios é ter um trabalho mais em sintonia com as famílias, né? Que as famílias participem mais dessas atividades lá no patronato, né? Porque os meninos, a gente consegue trabalhar ali no dia a dia. E às vezes, quando eles chegam em casa, algumas dificuldades estão em casa. E a gente não consegue acessar e trabalhar essas dificuldades. Então, hoje a gente tem esse desafio, está no nosso plano de ação para 2023, trabalhar essa questão, aproximar-nos mais das famílias, de modo que as famílias participem do patronato. Mas sim, as famílias, de um modo geral, reconhecem o trabalho transformador, porque os meninos e meninas, eles começam a viver diferente, até numa educação
sendo mais educados dentro de casa. É muito comum ver as mães falando, nossa, mas fulano tá tão diferente, tá mais educado, tá mais carinhoso, e até mesmo porque a nossa equipe, ela no contato com as famílias, e muitas vezes a assistente social tem que estar em contato com as famílias para dizer, olha, não é por aí, tem que ser por aqui, preste atenção nisso. Então, coisas que nós observamos ali, nós também orientamos para que as famílias estejam atentas às necessidades daquelas crianças e adolescentes. Mas sim, de um modo geral, eles percebem o impacto positivo na vida desses educandos, né? Na verdade, dos seus filhos, né? De seus familiares ali. Bom, Padre Denis, o nosso tempo está se encaminhando aí para o fim, e agora eu gostaria que o senhor dissesse para a população como que as pessoas podem saber mais sobre o patronato, né? Como que podem contribuir também com as causas sociais e explicar para as pessoas a disponibilidade que o patronato tem hoje para a cidade. Bom, você querendo conhecer um pouco mais o patronato, nós estamos nas redes sociais, temos o Instagram, Patronato Salesiano, tem também o site da Inspetoria São João Bosco, onde fala de todas as nossas ações, mas se você quiser conhecer pessoalmente o patronato, vai ser um prazer te receber, mostrar as atividades ali no pátio, nas oficinas, no dia a dia das crianças e adolescentes, conhecê-las ali, conviver com elas e perceber o quão precioso é o trabalho que é feito ali. Vai ser um prazer receber. Quem quiser conhecer, pode entrar em contato, pode entrar em contato via telefone, via Instagram, ou pode agendar um horário e estar lá conosco para bater um papo, para conversar, para se informar mais. Vai ser um prazer tomar um café com quem quiser conhecer um pouco mais dessa história de transformação tão bonita e é de modo muito especial. Acho que também Pará de Minas, ela se beneficia muito por ter uma obra tão significativa no seu território. Ok, Padre Denis, suas considerações finais? Quero agradecer muito, viu, Henrique, pelo convite de estar aqui, a oportunidade de falar um pouco disso que é tão caro para mim, tão especial. Eu fico muito encantado por estar aqui em Pará de Minas e poder contribuir com a transformação social e evangelizadora de tantas crianças e adolescentes. E quero agradecer à população de Pará de Minas por tudo que vocês têm feito ao longo desses 77 anos pelo Patronato Salesiano. Deus abençoe, Deus pague a cada um de vocês por essa generosa contribuição, oração, apoio e incentivo que vocês dão ao Patronato Salesiano. Não tenho palavras para agradecer a tudo que vocês têm feito e minha gratidão, meu muito obrigado e a minha bênção, as minhas orações por cada um de vocês. Tá certo, Padre Denis, eu que agradeço a sua presença, volte mais vezes e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, é muito fácil. Faça já um contato comercial nesse telefone que aparece no seu vídeo e entre em contato conosco. Você que perdeu ou quer rever alguma Observações que já passou aqui na tela da TV, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e você será sempre avisado das novidades que surgirem por lá. Você que está aí com seu Instagram, com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!